guarda-tudo na palavra. Senhor querido, amém. Se algum irmão ou irmã tiver sentimento, ore hoje para variar um pouquinho, tá bom? Eu espero. Amém. Senhor, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Sim. Porque nós não temos para onde ir, Senhor. Sim. Só Tu tem a palavra da vida eterna. Só. Por isso estamos aqui, Senhor. Sim. Só abre os nossos ouvidos. Sim. Ou abre o nosso coração. Abençoa-nos com a Tua presença. Sim. Também abençoa o irmão que vai falar, Senhor. Sim. Usa ele como um canal. Sim. O Senhor fala através dele, Senhor. Tudo que o Senhor quer, deseja. Sim. Que o nosso coração, Senhor, esteja totalmente aberto. Sim. Totalmente aberto. Sim. Para receber a Tua palavra. Amém. Para que o Senhor possa fazer morada nessa noite no nosso coração. Sim. Senhor, para que saímos aqui edificado, Senhor, transformado, Sim. moldado Sim. a Tua pessoa. Sim. Senhor, é o que precisamos nessa noite, Senhor. Tua igreja pede isso. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor. Bom, irmãos, então hoje é dia de nós falarmos sobre o homem. Nós estamos alternando esses dois temas. Numa sexta-feira nós falamos sobre o homem e na outra nós falamos sobre Deus em sua trindade. Precisamos conhecer a Deus e precisamos conhecer a nós mesmos. Não é? Falando do homem, irmãos, nós temos que levar em conta esses itens que estão aí. A criação, a queda e a redenção. Quando nós falamos na criação, estamos falando não só da maneira como Deus foi criado, que está descrito ali em Gênesis. Nós estamos querendo nos referir principalmente para que fomos criados, como fomos criados e para que fomos criados. Por algumas vezes a palavra nos diz que tudo foi feito por meio dele e para ele, se referindo especificamente a Jesus. Mas se referindo a Deus de uma maneira geral, a Trindade, diz que nós fomos feitos por ele, pertencemos a ele e somos para ele. Quando diz para ele, está se referindo que nós somos para as finalidades que estão no coração de Deus. Por isso, se o nosso viver não se ajusta às finalidades que Deus, para as quais Deus nos criou, então nós não podemos estar bem, irmãos. Porque nós não estamos vivendo para aquilo que Deus nos criou. Somos de Deus. Pertencemos a Deus, quer queiramos, quer não queiramos, pertencemos a Deus. Irmãos, se nós conhecermos o amor de Deus, nos deixarmos ser atraídos pelo amor de Deus, então nós vamos ficar sempre embevecidos, extasiados com o fato de pertencermos ao Deus de amor. Mas se nós não conhecermos ao amor de Deus, se nós não conhecermos Deus em seu amor, com que Ele nos ama, com que Ele nos criou, e o amor pleno e glorioso para o qual Ele nos destina, coisas que estão lá no fim da Bíblia, especialmente Apocalipse 21, se nós não entendermos esse amor de Deus, sempre será duro para nós essa frase: pertencemos a Deus. Mas se nós conhecermos o amor de Deus, apreciaremos e não nos caberemos de alegria e de exultação por sermos dele
e para Ele. Mas a nossa insistência em pertencermos a nós mesmos estraga tudo, irmãos. A nossa insistência em querermos servir as finalidades que nós temos no nosso coração nos torna inadequados para a existência. É como nós queremos colocar num espaço cilíndrico algo que não seja cilíndrico. Não há encaixe, não há combinação. Então, nós não nos ajustaremos na nossa existência se reservarmos no nosso coração um propósito sequer que seja pessoal. Eu estou atendendo Deus em tantas coisas, mas tem algumas coisas que eu ainda não quero nem perguntar para Deus o que Ele acha, e é para Ele não me contrariar. Irmãos, é certo que essa será uma área de infelicidade na sua vida. É assim que funciona. Nós pertencemos a Ele, quer queiramos, quer não queiramos. E graças a Deus, pelo menos, estamos aqui salvos. Porque todos os homens pertencem a Deus, e aqueles que pensam que pertencem a si mesmo e não recebem a salvação, porque eles pertencem a Deus, Deus os jogará no lago de fogo, e eles não terão domínio sobre isso. Os irmãos entendem? Deus faz o que quer com o vaso. Ele é o oleiro, nós somos dele. Quem prestar, estará com ele na glória. Quem não prestar, estará no lago de fogo eternamente. Falou, irmão? Pode falar isso. Sexta-feira, estou cansado. Não, irmão, nós temos que falar nessas coisas e nos deixarmos ser levados pelo amor de Deus. O amor de Deus, o que o Senhor tem preparado para nós é tremendo. Nem olhos viram, nem jamais ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem reservado para aqueles que Ele ama. Mas à medida em que nós vamos nos entregando a este amor, essas coisas vão entrando na nossa mente. Essas coisas vão se tornando visíveis aos nossos olhos e audíveis aos nossos ouvidos. Então, irmãos, nós somos de Deus. Depois nós temos o problema da queda. O homem caiu e as coisas se complicaram. Mas vamos passar rápido. Mas porque Deus é um Deus de amor, Ele veio com a sua redenção. Nós cantamos hoje hinos tão maravilhosos com relação ao amor de Jesus, a morte de Jesus na cruz. Então o Senhor vem nos redimir com tamanho sofrimento, porque o seu propósito para conosco é um propósito permeado no seu amor. Amém. Não é? Bom, irmãos, para nós entendermos esse propósito de Deus para nós entendermos porque as coisas são difíceis, e para nós entendermos como é que Deus nos conduz a nos identificarmos plenamente com Ele, apesar da queda, nós temos a história do povo de Israel. Particularmente, esse episódio longo, em que o povo, escravo de Faraó no Egito, clama ao Senhor. Irmãos, o povo de Israel, ele descende de Abraão, Isaque e Jacó. Deus chamou Abraão do meio dos ídolos lá em Ur dos Caldeus, para que ele, Deus, fosse o seu único Deus. Então o tirou do meio dos ídolos. E ele prometeu muitas coisas a Abraão. Ele prometeu uma descendência.
terrena, numerosa como a areia da praia, se referindo ao povo de Israel. Ele prometeu uma descendência celestial como as estrelas do céu, que somos nós, a igreja. Ele prometeu um descendente, não apenas uma descendência, mas ele prometeu um descendente em especial, e esse descendente era a própria encarnação da divindade. Prometeu, irmãos, a Abraão um descendente que seria a própria encarnação da divindade, o nosso amado Jesus. Amém. Não é isso? E Paulo, vendo isso, ainda nos diz em Gálatas que por ele nós recebemos o Espírito prometido. Então é isso mesmo que você falou. Jesus veio, fez a parte dele, e agora nós somos encomendados a Deus por meio do Espírito Santo. Aleluia. É Ele que nos ensina o amor de Jesus, é Ele que nos ensina o amor do Pai, é Ele que nos mergulha nas vitórias de Cristo, é Ele que nos faz participantes de toda a graça. É Ele que trabalhou para nos convencer do nosso pecado, e é Ele que trabalha em nós interiormente para nos transformar à imagem de Cristo. Amém. Essa cooperação do Deus triuno é uma coisa impressionante. A harmonia da Trindade. Como hoje não é dia de falar da Trindade. Semana que vem a gente volta a esse tema. Mas é encantador esse assunto. E tudo que Deus quer é: venham participar da Trindade. Tudo. A oração de Jesus foi essa. Para que eles, ó Pai, sejam em nós, como eu sou em ti, tu és em mim. Eles estejam aqui para ser um conosco. E João experimentou isso, e na primeira epístola dele ele diz: venham ter comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Ele estava totalmente mergulhado na comunhão da Trindade. E ele chamava os irmãos para irem ter com ele, provavelmente para ensiná-los a como mergulharem na comunhão com a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, irmãos, então essa história do homem, ela é muito bem retratada na história desse povo. Então o Senhor prometeu muitas coisas a Abraão. Prometeu essa descendência, e essa descendência ela brotou como multidão no Egito. Jacó, por conta da fome, nos dias de José, subiu com a família para o Egito. Ao todo 70 pessoas, uma família. Mas lá eles se tornaram um povo, uma nação. Milhares e milhares e milhares. E eles se viram num determinado momento, porque não retornaram para a terra, ficaram lá porque as coisas estavam bem. Eles se viram num determinado momento totalmente escravizados, subjugados, humilhados. Mas eles eram o povo de Deus. E por que Deus permitiu essa história? Exatamente para revelar a realidade da queda do homem. Nós somos eleitos de Deus, mas nascemos no pecado. O povo de Deus eram os eleitos de Deus e estavam escravizados no Egito, subjugados por Faraó, figura de Satanás, e vendidos totalmente à escravidão, à servidão, e nós à escravidão do pecado. Então, essa história do povo de Israel reflete a condição particular de cada um de nós. Então nós vemos o povo no Egito, nós vemos aí 4 momentos. No Egito, eu vou fazer um paralelo, né? Um paralelo do Velho com o Novo
passamento da condição material com a condição espiritual. Então, no Egito, equivale à nossa realidade hoje, de pessoas nascidas no pecado. Então, aquela situação no Egito, depois 2, cruzando o Mar Vermelho, 3, no deserto, 4, em Canaã. Nós temos 4 estágios desse povo, até que eles retornem ao que Deus tinha reservado para eles. Primeiramente no Egito, no pecado, figura do mundo como império das trevas, subjugados pelo governo da carne, uma situação completamente sem Deus. Lá eles estavam escravizados por Faraó, que é figura de Satanás. E todo aquele viver escravo é uma figura de um viver segundo o mundo, com uma mente escravizada ao pecado. É nessa condição que estava o povo de Israel, e é nessa condição que nós nascemos e somos chamados pelo Senhor. Segundo, cruzando o Mar Vermelho, a salvação pela graça que há em Cristo Jesus. Então, um momento de libertação e julgamento sobre o Faraó. Aí nós vamos para um terceiro momento, o momento do deserto, o momento mais demorado, 40 anos, um tempo de transição para a renovação. Mas nós vemos ali, se no Egito nós vemos o povo subjugado pelo governo da carne, no Egito nós ainda vemos o povo subjugado pelo governo do eu carnal. Eles descobriram no deserto que o que eles gostavam mesmo era do Egito. Mas eles são o povo de Deus. E o Senhor vai usar o deserto para tirar o Egito do coração deles e colocar no coração deles a aliança que Deus está propondo para eles serem o seu povo, a sua nação, e carregarem em si a santidade de Deus. Então lá no deserto nós vemos o povo subjugado pelo governo do eu carnal, e Deus propondo uma aliança com o seu povo. Nós temos aí um processo de restauração. Morte, é preciso morrer para esse eu carnal e de um novo nascimento. O fim do velho homem e o crescimento do novo homem. O fim do velho homem. Há em nós, irmãos, essas duas realidades, o velho e o novo. O velho que caminha para a morte e a plena destruição, e o novo que se refaz, como Efésios fala, para o pleno conhecimento de Deus. Um velho que está me fugindo a palavra, mas que está se degradando, né? Imagina um velho, que vai enrugando, endereçando, estragando, perdendo o movimento, caindo dente, caindo cabelo, e a morte vira pó, definhando. Não adianta, ele está condenado, o velho homem está condenado, o que está em Adão está condenado. Então, irmãos, abandonando o velho homem e nos refazendo. Vale a pena a gente ver essa passagem. Abre em Efésios, irmãos. Paulo coloca isso de uma maneira muito clara. Efésios, capítulo 4. Ele diz assim: por isso, deixando a mentira, versículo 25. Ou melhor, desculpa, eu vou começar no 17. Versículo 17. Acompanhe, por favor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico,
que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Esse é o velho homem, irmãos. É o povo tirado do Egito, mas ainda andando como o Egito. Nós somos chamados, irmãos, do mundo, do pecado, das trevas, de debaixo do poder de Satanás. Mas ainda há coisas interiorizadas em nós que têm de sair, para nós não andarmos, não vivermos como aqueles que ainda não receberam libertação. Vou ler de novo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, a nossa mente é inteligente e capaz, não para ficar produzindo pensamentos. A nossa mente é inteligente e capaz para entender a verdade, para entender os propósitos de Deus. E quando nós chegamos a Cristo, a nossa mente está montada com o velho homem, com a mentalidade mundana, carnal, regida pelo pecado. Então, se nós não permitirmos o Espírito Santo renovar a nossa mente, nós jamais conheceremos a vontade de Deus. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Quer dizer, sem entender a atividade divina. O Antônio tomou esse cargo de vida no Evangelho de João. É maravilhoso, irmão. É isso mesmo. O gentio, ele anda, o velho homem anda alheio à vida de Deus, como se não tivesse Deus, como se ele fosse dele mesmo e não fosse de Deus, e não fosse para Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, irmãos, essa ignorância que procede da dureza do coração não é uma ignorância porque eu não fui informado, não é uma ignorância porque eu não sei, é uma ignorância porque eu não quero saber. Por favor, não me encha, eu não quero saber, não sei, não quero saber. Então, irmãos, essa ignorância é a que procede da dureza do coração. E aqui Paulo está dizendo aos irmãos da igreja, aos irmãos, às irmãs, para não sermos mais assim. Versículo 19. Os quais, esses gentios, ou o velho homem, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, assim é o velho homem. Eles vivem alheios à vida de Deus, indiferentes a Deus, fazendo o que lhe dá na cabeça, andando na vaidade dos seus pensamentos e se entregam aos pecados. Ele está dizendo para que nós, cristãos, não mais procedamos assim. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, ou aprendestes de Cristo. Se chegamos a Cristo, agora temos que aprender de Cristo. E Cristo vai nos conduzir, por meio do Espírito Santo, a uma vida renovada, sem essas coisas da dureza do coração. Versículo 21. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Irmãos, nós temos ouvido, não temos? Não. Nós temos sido instruídos, não temos? Nós temos aprendido a verdade em Jesus. Então não podemos sustentar um coração endurecido, senão o nosso viver não muda e continua como o dos gentios. Versículo 22. Falando da verdade em Jesus, ele fala, no sentido de que, quanto ao trato
Ou quanto à velha maneira de vida, vos despojeis do velho homem. Despojar significa desvestir, tirar a roupa do velho homem. Roupa na Bíblia significa os atos, as condutas, as ações. Tira, troca de roupa, tira os atos, o comportamento, a maneira de se determinar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O velho homem, ele vai assim, ele vai se corrompendo, se deteriorando, porque ele se entregou ao engano. 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A melhor tradução aqui seria: e vos renoveis no espírito da vossa mente, ou no espírito do vosso pensar. É na mente que as coisas têm que mudar, irmãos. É na mente, é na maneira de pensar, é na mentalidade, é nos conceitos que as coisas têm que mudar. E o Espírito Santo está trabalhando em nós para renovar a nossa mente. Sermos renovados no espírito da nossa mente, de maneira que a nossa mente não esteja mais regida pelo espírito desse mundo, nem pelo espírito da carne, mas pelo Espírito Santo. 24. E vos revistais. O velho homem nós nos despojamos, nos desvestimos dele. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E daqui para frente ele vai falar de uma série de condutas e comportamentos reprováveis. Mas nós não vamos entrar neles não. Bom, vamos voltar aqui. Então, irmãos, a trajetória no deserto é para quê? É para o despojar do velho homem e o revestir do novo homem. É para sair livre das concupiscências do engano. É para ser vencida a dureza do coração. É para abandonar a vaidade dos próprios pensamentos. Houve um momento no deserto, irmãos, que o povo disse assim: nós não aguentamos mais comer esse maná. E chamaram o maná de vil, de mal. Era o alimento que Deus preparou. Nós estamos com saudades dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas, das panelas de carne que comíamos a nos fartar. Eu não sei de onde que eles tiraram isso, porque quando eles clamaram para Deus, eles estavam bem escravos, bem açoitados, bem empobrecidos. Mas você vê o que é a carne, irmãos? Você vê o que é o eu carnal? Esquece porque clamou um dia a Deus e agora acha que o que Deus preparou está muito ruim. Melhor era o que estava antes. Olha a situação do povo. O que faltou, irmãos? Renovação da mente. Faltou mudança dos conceitos. Quem não se deixa ser renovado na mente permanece debaixo do engano. E não há novidade de vida. Então, irmãos, toda a trajetória no deserto é para resolver essa questão. É esse período de transição para a renovação. E em Canaã, quando eles entram lá, eles já não são mais um povo rebelde. Os rebeldes, eles caíram no deserto. Quem entrou lá é uma geração nova. Os filhos. E eles foram moldados, não no Egito, como os pais que se rebelaram contra o Senhor. Eles foram moldados no deserto. Foram moldados na aliança com Deus. E eles foram vendo
sinais, as maravilhas, as providências de Deus, e foram vendo também como caíam no deserto os que eram rebeldes a Deus. Então essa nova geração é uma geração que teme ao Senhor, ama o Senhor, honra o Senhor. Então, item 4. Em Canaã, o que nós vemos é a plenitude do Espírito Santo conduzindo aquele povo. Nós vemos então o povo agora libertos pelo governo de Deus. Irmãos, aqueles que se submetem ao governo de Deus são libertos. Não há outra maneira de nós verdadeiramente encontrarmos liberdade na nossa vida, apenas nos submetendo ao governo de Deus. Quando nós nos submetemos ao governo de Deus, a realidade do reino de Deus toma conta da nossa vida. E quando ele fala que Jesus nos liberta, ele nos liberta do quê? Do jugo do pecado. Não é uma liberdade para nós fazermos o que queremos, não. É uma liberdade para vivermos em Deus, que nos criou e nos amou e nos ama. Então, item 4. Em Canaã nós vemos a plenitude do Espírito Santo. Vemos o povo agora libertos pelo governo de Deus. E agora eles são capazes de subjugar os adversários. Eles entram na terra tendo que desalojar aquele povo, não é? Muitos gigantes, cidades fortificadas, que eles temeram demais quando os espias foram ver. E murmuraram, e quiseram matar Moisés e Arão. E se o Senhor não tivesse intervido, eles teriam matado. E teriam, como eles disseram, levantado um líder que os levasse de volta para o Egito. Mas agora eles não estão mais com medo. Por quê? Porque caiu o velho homem. E o novo homem não tem medo. Porque ele vive nas vitórias de Cristo. Amém. Ele vive nas regiões celestiais. Aleluia. Acima de todo principado, potestade, domínio e poder. Ele é capaz de resistir. Ele toma a armadura de Deus e resiste às astúcias do adversário. Ele toma em braço o escudo da fé e apaga todos os dardos inflamados do maligno. Ele está vestido de toda a armadura de Deus, resiste no dia mau, vence tudo e prossegue inabalável. O velho homem não tem condição, mas o novo homem, ele entra assim. E o coração do povo da terra, na hora que eles têm a notícia de que o povo chegou, e eles atravessam o Rio Jordão, como é que se encontrava o coração daqueles que habitavam em Jericó? O que acontecia com o coração deles? Se derretiam, trancaram as portas e ficaram vendo o povo de Deus dar voltas. E depois tudo aquilo caiu por conta de um berro e de um toque de trombeta. Esse é o novo homem, capaz de subjugar os adversários e entrar na promessa. Entrar na promessa. Deus tem nos prometido tantas coisas, e o Senhor quer nos fazer entrar nessa promessa. E essa promessa, irmãos, essas promessas, elas têm de ser conquistadas. O Senhor prometeu, e se nós andarmos conforme a aliança, abandonando o velho homem, sendo renovados para sermos um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, então nós vamos herdando as promessas. Irmãos, essa é a realidade dos que vivem em Cristo, no poder do Espírito Santo. Essa é a realidade do novo homem. E essa deve ser a nossa perspectiva cristã. Não é?
de amadurecermos no Senhor para todas estas coisas. Esse é o mapa da trajetória, né? O Egito, o deserto e Canaã. Se o trecho fosse feito numa reta, acima de onde eles saíram, beirando aqui o mar, eles fariam isso são 500 quilômetros, eles fariam isso aí em 100 dias, 3 meses, sem grandes atropelos. Mas por causa da necessidade de todo esse processo de renovação, então a trajetória foi essa. Que nós vemos aqui, esse contorno todo, depois aqui dá uma voltinha assim, aí depois vem aqui e entra na terra pelo lado oriental. E quando eles cruzam o Rio Jordão, eles cruzam não daqui para lá, eles cruzam daqui para cá. Então nós podemos ver nisso uma figura da carne, da alma e do espírito. Bom, irmãos, no tempo que resta eu quero falar um pouquinho mais dessa situação no Egito. Nós ainda não entramos nas 42 jornadas. Nós estamos falando da situação no Egito. E precisamos entender claramente toda essa figura para tirarmos bastante proveito. Vamos continuar falando um pouco sobre esse período no Egito, no mundo, no pecado, escravizados. Bom, esses versículos todos nós já vimos, vamos passar rápido. Nós precisamos entender o que é o mundo. O mundo é um sistema maligno regido por Satanás e o seu fim está decretado na segunda vinda de Jesus. Segundo, precisamos entender o perigo de continuarmos envolvidos e subjugados pelo sistema mundano. Terceiro, precisamos entender qual é a nossa participação com Cristo na sua vitória sobre o mundo. O item 1, nós já vimos. O mundo é um sistema satânico que tem dia para acabar. Começou quando Adão botou as coisas na mão da serpente e vai terminar na segunda vinda de Cristo. Amém. Aí acabou essa coisa de mundo, sistema maligno, satânico. Na vez anterior nós falamos sobre o trabalho do Espírito Santo em nos convencer. Vamos avançar, já falamos isso. O Espírito Santo vem para nos convencer do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então a nossa salvação, o Espírito se move para a nossa salvação, antes da nossa salvação, para levantar eventos, situações que ajudem a nossa mente a desistir do mundo, a cansar do mundo, a se esgotar do mundo, e até as coisas que nos dão prazer no mundo perder a graça por completo. É mais ou menos assim que o Espírito Santo trabalha, tirando o gosto pelo mundo, para que os nossos olhos de fato enxerguem o que é o mundo e se desiluda completamente com esse sistema maligno. Então nós falamos sobre isso na vez passada. E hoje eu quero entrar nesse item 2, os 10 minutos que restam. O perigo de continuarmos envolvidos e subjugados pelo sistema mundano. O Senhor nos chama a sairmos do mundo. Mas nós podemos insistir em não prosseguirmos com as coisas de Deus, em não prosseguirmos com a igreja, em não prosseguirmos com o Espírito Santo.
Então nós precisamos entender qual é o perigo de continuarmos envolvidos e subjugados pelo sistema mundano. Precisamos lembrar que o povo de Israel quis voltar para o Egito, irmãos. Eles quase mataram Moisés e Arão e levantaram um novo líder que levasse eles de volta ao Egito. Eles quase fizeram isso. Quando os espias voltam e dizem que as cidades são muito grandes, que por lá tem gigantes e que não ia dar para eles, não. Aquilo causou um pânico no meio do povo, e se o Senhor não intervém, eles teriam feito isso. Quando Moisés ainda conversava com o faraó, não estou lembrado se foi na segunda ou na terceira praga, e os magos do Egito conseguiam repetir os sinais que Moisés fazia, o faraó falou: Moisés, você vê com esses truquezinhos aí, mágico por mágico, eu estou cheio de mágico aqui no meu palácio. Sabe o que está acontecendo? Está faltando trabalho para esse povo. O povo já estava escravizado. Então o trabalho que eles faziam era tijolos para construir cidades, chamadas de celeiros. E esse trabalho deles era um trabalho de amassar barro, e eles usavam palha no meio do barro, e essa palha eram os fios era palha, era um material vegetal, que colocaram no meio de tijolos, funcionava que nem o ferro funciona no concreto, para dar amarração. Aí o faraó falou: sabe o que está acontecendo, Moisés? Você vem aqui me perturbar? Você está desconcentrando o povo no trabalho. Então eu vou dar mais trabalho para eles não ficarem pensando bobagem e ficar dando força para você. É o seguinte, eu não dou mais palha, tá? Ele dava palha. Agora vocês vão ter que ir atrás da palha, que significava provavelmente dobrar o trabalho. Imagina, irmãos, dobrar o trabalho escravo. Já era escravo, e agora vai dobrar o trabalho escravo. Aí o povo falou: Moisés, para com isso, você está perturbando. Moisés, você está perturbando. Já não estava bom, agora você veio aqui com essa ideia de libertar. Olha o que você está conseguindo, piorar o que já estava ruim. Irmãos, o povo não quer sair do Egito, irmãos. Prefere continuar escravo no Egito. Irmãos, esse é o impulso da nossa carne. Preste atenção no que eu vou dizer. A princípio, isso não é teu. Isso é do maligno. Esse impulso de rejeitar a graça do Senhor, esse impulso de rejeitar a obra transformadora do Espírito Santo, esse fastio que nem eles disseram, né? Fastio é estar enfastiado, é estar empanturrado. Sabe aquela coisa que você come, você não aguenta mais comer aquilo? Todo dia aquilo. Eles falaram isso a respeito do maná. A princípio isso não vem de nós, irmãos. Isso vem do maligno. Se nós rejeitarmos, então nós não temos parte nisso. Se nós resistirmos, nós não temos parte nisso. O problema é quando eu deixo que o dardo inflamado do maligno incendeie o meu coração. Aí já não é mais só o maligno. Aí eu aderi à ideia maligna. Então nós temos muitos impulsos ruins. Não, hoje eu não vou na reunião, não. Irmãos, a princípio não é você. A menos que você comece, acho que eu não vou ver. Por quê? Porque eu não me determinei. Então o Espírito Santo não tem muito caminho para agir em mim. Se bem que o Espírito Santo é muito insistente. Então nós nos determinamos não. Muitas vezes nos vem à cabeça fazermos coisas que depois nós nos arrependemos.
Num primeiro momento, não é você, irmão. Não é você, irmão. É um dardo inflamado do maligno. Mas Paulo fala para resistirmos, Tiago fala para resistirmos, Pedro fala para resistirmos, João fala para resistirmos, todo mundo fala para resistirmos. Se resistirmos ao diabo, nós podemos parecer tão fracos, mas o Espírito Santo põe ele para correr. Se nós clamarmos ao Senhor, aquele dardo inflamado se apaga. Mas no momento em que eu não quero apagar o dardo, no momento que eu não quero remover aquilo da mente, me ofendeu, estou magoado sim, e não vou perdoar. Fala a verdade, às vezes tem situações que, como é duro perdoar, né? Talvez pedir perdão é menos difícil, porque a gente reconhece o erro e é melhor que a gente reconheça. Nem sempre a gente tem facilidade para isso, né? Mas perdoar é um assunto chato, é muito difícil. E Jesus falou: se vocês não perdoarem aos homens as ofensas que eles fazem, meu Pai não vai perdoar vocês da ofensa que você faz a ele. Aí é mau negócio, meu irmão. Então, você vê, o Senhor é tão sério nessa questão que Ele trata conosco com ameaça. É melhor você perdoar, né? Senão eu não te perdoo. Como é que eu vou ficar sem o perdão de Deus, irmão? Vou ficar rompido com Deus? Não posso. Então isso me faz buscar força do Senhor para ter capacidade de perdoar. Mas num primeiro momento, esse desejo maligno de não perdoar não vem de nós, irmãos. Vem do pecado que habita em mim, vem do maligno. Mas eu sei que isso é contra a palavra. Eu sei que é contra o mandamento do Senhor. Eu vou querer mantê-lo ou vou querer resistir? Na hora que eu decido não resistir, aí já não é mais culpa do diabo. Aí eu me faço culpado. Então, irmãos, nós temos que vencer o mundo. Vamos ver só um versículo aqui e a gente encerra. Mateus 13, 22. Nós vamos ter vários versículos. Hoje nós vamos ver só esse primeiro. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É a parábola do semeador. Uma cai à beira do caminho e as aves dos céus vêm e comem. É o maligno roubando a palavra. A segunda cai em solo rochoso, tem pouca terra, embaixo já é pedra, as raízes não conseguem lançar-se com profundidade, não consegue extrair a umidade da terra, o sol vem e seca. É aquele que se escandaliza por um pouco de provação. Não dá para mim, chega, não vou ser crente. A terceira situação são os espinhos. É a semente que cai entre os espinhos. E o que são os espinhos? Jesus aqui está interpretando. Diz que é os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. O que é o cuidado do mundo? É aquele trabalho necessário que nós temos de trabalhar para o nosso sustento. Todo mundo tem que levar dinheiro para casa, não é assim? Mas até que ponto vai esse cuidado do mundo? Até que ponto vai esse esforço pelo trabalho? Nós não podemos ficar que nem o povo de Israel, escravizado no trabalho. Não, nós temos que ter tempo para Deus. Mas por vezes se trabalha tanto, que não tem tempo para as reuniões, não tem tempo para a leitura da Bíblia, não tem tempo para a oração. E às vezes não é porque é trabalho
porque fica muito cansado. Aí o cansaço consome. Aí você vai, não vou, irmão, não vou porque eu estou muito cansado. O que está acontecendo? A palavra, a semente, está ficando sufocada. Então nós temos que buscar o Senhor, para nós sermos equilibrados na questão do sustento. O Senhor cuida de nós? Amém. Precisamos trabalhar até se arrebentar? Precisamos tomar cuidado. E a fascinação das riquezas, o que é a fascinação das riquezas? Graças a Deus eu estou ganhando dinheiro, irmãos. Está uma belezinha. Puxa, tá. Então agora vamos atrás de gastar. Vamos gastar. Eu tenho. As vitrines começam a brilhar, os passeios começam a brilhar, as possibilidades que eu tenho com o dinheirinho que eu ganhei começam a brilhar. Um dia eu brinquei com a Luzia, né? Nós trocamos de carro. Compramos um carro lá. Um carro que eu tinha orado, eu orava assim, falei, Senhor, eu gosto desse carro aí. Se o Senhor quiser, o Senhor pode dar um carro desse para mim. Mas faz conforme o Senhor quer. Eu só falava isso. Aí um dia a Luzia falou, olha, acho que agora dá, vamos comprar? Precisamos orar mais. Aí oramos. Aí oramos mais uns bons meses, né? Até que chegou um ponto, e agora? Não, agora vamos comprar. Aí apareceu esse carro muito bom e tal, e tudo foi dando certo e tal, para comprar um carro. E é um carro legal, um carro confortável e tal, aquelas coisas, belezura. Aí compramos o carro e tal, e saímos para dar uma volta, e a Luzia falou, agora precisamos arrumar um passeio, né? Falei, está amarrado em nome de Jesus. Passear, vai passear, uma hora vai passear. Mas não vamos procurar passeio. Está cansado? Vai passear. Não. Vai orar, vai preparar, dia, hora, vai ter um planejamento. Mas não vamos passear porque o carro é confortável e pode levar a gente legal para onde a gente quer agora. Não, é aí que começa a fascinação das riquezas a sufocar a palavra. Tem, dá graças a Deus, mas usa com cuidado. Que nem em 1 Coríntios 7, Paulo fala, tenha como se não tivesse. Tenha como se não tivesse. Então, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor muita sabedoria para ver como é que a gente lida com o mundo. São muitas armadilhas. Muitas armadilhas. E nós temos que sair do Egito. Definitivamente, nós temos que sair do Egito. Sair do Egito fisicamente, do espaço mundano, se possível, e principalmente, o Egito tem que sair do nosso coração. Amém? Nós temos que chegar em Canaã. Amém? Então vamos encerrar. Oh Deus querido, Senhor, nós te agradecemos por essa reunião. Sim. Por esse tempo de comunhão. Sim. Senhor, e nós queremos considerar essas palavras. Sim. Queremos considerar a história do povo de Israel. Sim. Senhor, nós queremos considerar o que Paulo nos disse. Sim. Que essas histórias foram escritas para advertência nossa. Sim. Para que não cobicemos as coisas que eles cobiçaram. Sim. Senhor, nós queremos tomar nessa história o exemplo daqueles que são vencedores. Sim. Queremos tomar o exemplo de Josué, de Caleb, de Moisés. Sim. Senhor, querido, tem misericórdia de nós. Cumpra em nós o teu propósito. Tira-nos do velho para o novo, Senhor. Queremos entrar em Canaã. Queremos chegar ao governo pleno do Espírito sobre a nossa vida. Queremos ser fortes, Senhor. Queremos ser capazes de subjugar o mal. Queremos ser capazes de herdarmos as promessas e vivermos em toda alegria
e exultação que o Senhor tem preparado para nós. Oh, querido Deus, querido Senhor, nos dê a vitória, se compadece das nossas fraquezas, ajuda-nos a superar os nossos limites. Querido Espírito Santo, venha sempre nos revestir com a tua sombra de poder. Oh, Senhor, para nos capacitar, abandonarmos o velho, Senhor, abandonarmos o mundo, Senhor, as suas atrações, o seu trabalho exaustivo. Queremos deixar a palavra crescer em nós livremente, até frutificar. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.